Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar sequência à nossa aula que estávamos falando a respeito do Oriente Médio. E agora que a gente já entendeu um pouco a respeito da relação das causas e conflitos da região tão conturbada, a gente pode falar a respeito de um assunto que tem sido muito visado atualmente por conta da sua relevância nos dias atuais, que é a guerra na Síria. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês os slides. Vocês vão perceber lá no Drive que os slides são os mesmos da do Oriente Médio e da Síria, por conta de que um assunto de fato completa o outro. Daí resolvi colocar tudo no mesmo material. Tá certo? A guerra na Síria ela começou em 2011, dentro do contexto da Primavera Árabe, quando houve uma série de protestos contra o governo do Bashar Assad, em 1965. A guerra afetou em cheio a população civil, que era estimada em mais de 24 milhões de pessoas nos primeiros 5 anos, e ainda não terminou. Trouxe aqui para vocês alguns motivos da guerra civil. A guerra na Síria ela foi deflagrada quando um grupo de cidadãos ele se indignou com as denúncias de corrupção reveladas pelo Wikileaks. E em março de 2011 são realizados os protestos no sul de Derra em favor da democracia. A população ela se revoltou contra a prisão de adolescentes que escreveram palavras revolucionárias nas paredes de uma escola. E, como resposta aos protestos, o governo ordenou às forças de segurança que eles abrissem fogo contra os manifestantes, causando várias mortes. A população se revoltou contra essa repressão, contra essa represália toda, e exigiu a renúncia do presidente Bashar. E a região do Oriente Médio e Norte da África era sacudida por uma onda de protestos contra o governo, que ficaram conhecidas como a Primavera Árabe. Em alguns casos, como o da Líbia, o dirigente máximo do país foi afastado. Entretanto, o presidente sírio respondeu com violência e usou o exército para se reprimir os manifestantes. Por sua vez, a oposição ela começa a se armar e a lutar contra as forças de segurança. Brigadas formadas por rebeldes começaram a controlar as cidades, o campo e as vilas, apoiados por países ocidentais, como os Estados Unidos, mais uma vez, presente no conflito, a França e o Canadá. Nós temos 4 grupos principais envolvidos na Guerra da Síria, além de vários atores com interesses independentes, dos quais 2 são os mais importantes. Daí eu anotei aqui para vocês os grupos, dividi eles em grupos. O primeiro grupo seria o sírio, que seria a Rússia e o Irã, e tem como objetivo do governo sírio o mais fácil de entender, que é o de se manter no poder. A Rússia ela é a antiga aliada do Bashar e também conta com o governo sírio para impedir a construção de gasodutos na região e assim manter o seu monopólio do fornecimento de gás natural para a Europa, entre outros motivos. E o Irã, ele tomou o partido do governo sírio mais recentemente, mas o seu principal objetivo é fortalecer os grupos armados daquele país que se opõem a Israel. Porque lembra que eu falei para vocês na última aula sobre a disputa do Irã e de Israel, Iraque? Pois bem, o segundo grupo ele é formado pelos rebeldes, que seriam os sírios e curdos. Pelo interior do país, vários grupos diferentes eles encontraram no conflito, nem sempre lutando com os mesmos objetivos, e a gente pode dividir eles em 2. São os rebeldes civis de origem síria, que lutam ao lado dos voluntários de várias partes do mundo árabe, e os rebeldes curdos, que é uma etnia que luta praticamente isolada no norte do país, por ter pouco apoio do exterior. Como terceiro grupo, a gente tem a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que seriam radicais islâmicos que se infiltraram no conflito, tentando aproveitar o caos para dominar a região e obter recursos para continuar a sua luta particular contra o Ocidente. E no grupo 4 estariam os Estados Unidos e os aliados. Os americanos e os seus aliados, eles têm interesses muito diversificados, mas a gente pode citar alguns mais importantes, que seriam derrubar o governo sírio e substituí-lo por outro que seja mais, abre aspas, amigável com o Ocidente e menos com a Rússia, eliminar um dos governos que se opõe à construção dos gasodutos e dos oleodutos americanos ou europeus na região, e também assegurar e manter a hegemonia militar americana e ocidental sobre o Oriente Médio,
além de conter o radicalismo do Estado Islâmico, que para mim esse motivo é o mais preponderante, que seria de fato manter essa hegemonia militar. Porque os Estados Unidos, ele de fato quer dominar o mundo, né, pessoal? Isso daí não é mais novidade para ninguém. E por fim, a gente também tem a influência dos países independentes, que seriam Israel e a Turquia. Israel, a partir do envolvimento do Irã no conflito, que passou a bombardear pontos estratégicos ocupados pelos iranianos em território sírio, com o objetivo de expulsá-los da região. E a Turquia, tendo um longo histórico de perseguição aos curdos, aproveitou o caos da Síria para tomar e ocupar as posições denominadas pelos rebeldes curdos no norte da Síria, para evitar que eles se fortalecessem e criassem um Estado curdo na região. Trouxe aqui para vocês as forças beligerantes, que é preciso entender que 4 forças distintas atuam nesse conflito, que seria a República Árabe Síria, que são lideradas pelo presidente Bashar, que são as forças armadas sírias, tentando manter o presidente no poder, e eles enfrentam 3 inimigos distintos, e tem o suporte do Iraque, Irã, Hezbollah, libanês e Rússia. O Exército Síria Livre, que está formado por vários grupos que se rebelaram contra o Bashar após o começo do conflito em 2011 e receberam o apoio da Turquia, da Arábia Saudita e do Catar. O Partido da União Democrática, que é formado pelos curdos, e este grupo ele é armado, ele reivindica a autonomia do povo curdo dentro da Síria, e dessa maneira os curdos e iraquianos e turcos, eles se envolveram nessa luta. Tanto o Exército Síria Livre quanto os curdos, eles recebem o apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, da Austrália, do Canadá e de outros países ainda. No entanto, o presidente Barack Obama e seu sucessor, o Trump, eles se recusam a intervir militarmente nessa região. E, por fim, o Estado Islâmico, e o seu principal objetivo é declarar um califato na região, que, apesar de terem capturado cidades importantes, eles foram derrotados pelas potências ocidentais, e eles tentam recuperar essa preponderância. Além disso, também o conflito é alimentado pela diferença sectária entre os sunitas e os xiitas, que a gente falou anteriormente, que é uma causa preponderante para os conflitos do Oriente Médio. Trouxe aqui para vocês uma linha do tempo que vai desde julho de 2011 até outubro de 2019, que foram com os principais acontecimentos dessa guerra na Síria. Eu deixei aqui essas datas, no nosso resumo eu especifiquei o que aconteceu em cada uma delas. É mais para curiosidade do que, de fato, conteúdo para a gente estudar aqui. Tá certo, pessoal? Mas é muito importante vocês darem uma lida, porque ajuda bastante a compreender a situação atual da Síria. E bem como o motivo pelo qual eles estão nessa situação agora, que se deflagram através dos conflitos originários do Oriente Médio. Certo, pessoal? Daí trouxe aqui para vocês que é importante também a gente assinalar a questão da guerra na Síria e os refugiados. Além da guerra em si, os massacres promovidos por radicais islâmicos aliados aos intensos e constantes bombardeios e ataques com armas químicas, eles criaram uma legião incalculável de refugiados. Mas as estimativas da ONU apontam para 6 milhões de refugiados, 6 milhões de desabrigados e 400 mil mortos e desaparecidos. Outra informação importante que a gente tem aqui é que, oficialmente, a Turquia, a Jordânia, o Líbano e a Alemanha, eles receberam juntos mais de 5,7 milhões de refugiados. Mas muitos países europeus, eles se recusam a abrigar essas pessoas na quantidade com que chegam no continente. Foi o que eu falei para vocês a respeito da crise dos refugiados, mais uma vez, estando presente aqui nessa situação. E como situação atual, a gente tem que, para muitos analistas, o Bashar e a Rússia, eles já venceram a guerra na Síria, mas ainda há muitos combates acontecendo em vários pontos do país, além de um impasse político e militar, já que os americanos e os aliados, eles não parecem dispostos a se retirar do país. Além disso, a crise dos refugiados não está nem perto de ser resolvida, e outras tensões estão em desenvolvimento, com a participação direta do Israel, do Irã e da Turquia em partes do país. Resumindo,
Ainda que a guerra na Síria ela possa estar se caminhando para o final, não há como saber quando isso vai ocorrer, porque os grandes interesses políticos, econômicos e militares por trás da guerra, eles permanecem sem solução, porque eles são antigos e denotam uma dificuldade muito grande de se resolver por conta de toda a questão política envolvida nisso mesmo. Tá certo, pessoal? Esse assunto é muito recorrente e é provável que apareça como um tema de atualidade para vocês, não somente no Enem, como também em alguns outros vestibulares. É importante que vocês estejam ligados, que procurem ler mais sobre o tema. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu agradeço pela atenção até aqui e desejo bons estudos a vocês, tá certo?